Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gustavo Machado e o tema de hoje é Poder Constituinte Originário. Esse tema que é um tema muito importante dentro da teoria geral do direito constitucional e que a gente precisa entender, precisa dominar para entender o próprio direito constitucional. Lembrando que essa é uma aula em parceria com o canal Penal em Foco. Convido vocês a acessarem o site www.penalemfoco.com.br, a acompanhar o canal Penal em Foco aqui no YouTube. Lá você vai ter acesso a aulas de direito penal, de processo penal e outras aulas de direito constitucional que já estão aí disponibilizadas para você. E também lá no site você vai ter acesso a um excelente material que tem por objetivo auxiliá-lo nessa tarefa de aprovação na prova da OAB, nas provas de concurso público. O site está disponibilizando um material tanto digital, que você pode ter acesso aí diretamente na sua casa, mas está disponibilizando também um livro físico, que você pode receber em casa. E é um material, meus amigos, extremamente didático, com resumo, com esquemas, com questões comentadas, mas com a profundidade que o concurso exige. E além disso é um material extremamente atualizado, a atualização dele é praticamente semanal. Então você vai ter um material muito mais atualizado que qualquer outro manual que você adquira nesse momento. Mas vamos lá, vamos tratar desse tema importantíssimo que é o poder constituinte originário. Não dá para falar de poder constituinte originário sem lembrar de um livro importantíssimo, escrito em 1789, já ali nas portas da Revolução Francesa, um livro escrito pelo chamado Abade Sieyès, que tem um nomezinho meio complicado, mas que a gente precisa lembrar, porque o nome dele é cobrado no concurso público. Esse Abade, que de clérigo não tinha muita coisa, na verdade ele era um político, escreveu um livro chamado O que é o Terceiro Estado. Esse livro é um livro importantíssimo chamado O que é o Terceiro Estado. E o que o Abade Sieyès nos diz nesse livro? Ele basicamente vai dizer o seguinte: a sociedade francesa estava dividida em três grandes grupos, numa forma de pirâmide. O primeiro grupo era formado pela igreja e estava no topo da pirâmide na França. O segundo grupo, a nobreza, os grandes proprietários de terra, ou aqueles que gozavam de favores do rei. Esses dois grupos eram os grupos que dominavam, eram os grupos que tinham basicamente todo o poder político. Mas havia um terceiro grupo, que o Abade Sieyès entende que é a nação francesa. Para ele, esse grupo não era nada. Estava na base da pirâmide. Esse grupo sustentava todo o Estado, mas estava ali na base da pirâmide sem poder político algum. E o Abade Sieyès vai dizer o seguinte: o que é a nação francesa? Nada. Mas o que ela deve ser? Tudo. Então o que ele propõe nesse livro, O que é o Terceiro Estado, é a inversão dessa pirâmide. A nação que não era nada, a raia miúda, como era chamado, o povo que não era nada, deveria inverter isso. Porque eles deveriam ser tudo, todo o poder deveria pertencer a eles. Logo, o Abade Sieyès faz uma distinção importantíssima entre poder constituinte originário e poderes constituídos. O que é isso? Ele vai dizer que existe um poder que é um poder constituinte, que é um poder fundante, que é um poder criador. Esse poder é um poder cuja titularidade é da nação francesa. E é um poder que tem a capacidade de organizar o Estado, de cuidar da organização dos poderes, de cuidar da organização territorial do próprio Estado. É um poder que tem a capacidade de dizer quais são os direitos fundamentais que regem o Estado. Esse é o poder constituinte, é um poder criador, é um poder que cria o Estado. Ele diz que, além do poder constituinte, nós temos os chamados poderes constituídos, que são poderes vassalos, são poderes que devem subserviência ao poder constituinte. Então ele faz uma distinção muito clara entre poder constituinte, aquele poder criador, aquele poder que organiza o Estado, organiza os poderes, que diz quais são os direitos fundamentais, cuja titularidade é da nação francesa, e os chamados poderes constituídos,
aqueles poderes que nascem da manifestação do poder constituinte originário. Esses poderes constituídos devem subserviência ao poder constituinte originário. Esses poderes constituídos são poderes limitados, porque devem guardar, observar tudo o que foi determinado pelo poder constituinte originário. Então, o que eu quero que fique aí para você até agora é que já em 1789, nesse livro que é o Terceiro Estado, o Abade Sieyès faz a distinção entre poder constituinte, poder fundante, poder criador, poder que organiza o Estado, que organiza os poderes e que diz quais são os direitos fundamentais, dos poderes constituídos. Poder constituído que é subserviente, que é vassalo ao poder constituinte originário. Poder constituído que tem que observar que é limitado pelo poder constituinte originário. Feita essa distinção, lembrando desse livro importantíssimo do ponto de vista histórico, vamos tratar especificamente do poder constituinte originário. Vou pedir licença até para a gente apagar aqui, para a gente ver todas as características do poder constituinte originário. Como a gente pode definir o poder constituinte originário? Olha só, o poder constituinte originário é o poder inicial, político, social, ilimitado, autônomo, incondicionado e permanente de criar normas constitucionais. Então vejam, o poder constituinte originário é o poder inicial, político-social, ilimitado, autônomo, incondicionado e permanente de criar normas constitucionais. Agora vamos dissecar cada uma dessas características. Primeira coisa, o poder constituinte originário é um poder inicial, é um poder inaugural. O que isso quer dizer? O poder constituinte originário, meus amigos, inaugura o ordenamento jurídico, inicia o ordenamento jurídico, inaugura um Estado do ponto de vista jurídico. A melhor forma de explicar isso é através de uma metáfora que é atribuída ao professor Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional, e ele diz no livro dele algo que é bem interessante. Ele vai nos dizer o seguinte: olha, o Brasil, do ponto de vista territorial, é praticamente o mesmo, desde que Dom Pedro I declarou a independência. Tirando ali o Acre, que foi adquirido um pouquinho depois, aquela região ali do Contestado, que também houve alguma alteração, mas o território brasileiro é praticamente o mesmo. Mas do ponto de vista jurídico, Michel Temer diz que houve vários Brasis. O Brasil de 1824, da Constituição de 1824, é um. O Brasil de 1891, a nossa Constituição Republicana, é outro completamente diferente. O Brasil de 1934, daquela Constituição que foi promulgada já no período Getúlio Vargas, depois da revolta constitucionalista lá em São Paulo, em 1932, a Constituição de 1934 inaugurou um outro Brasil do ponto de vista jurídico. E assim sucessivamente, Constituição de 1937, 1946, as constituições do regime militar de 1967 e 69 e a nossa atual Constituição de 1988. Para cada nova Constituição, a gente tem um novo Brasil do ponto de vista jurídico. Essa é uma ideia interessante, essa capacidade de inaugurar, de criar um ordenamento jurídico que só o poder constituinte originário tem. O poder constituinte originário, como ele é inicial, como ele é inaugural, como ele cria o próprio ordenamento jurídico, você tem que concordar comigo que ele é anterior ao direito. Porque se ele cria o direito, ele é anterior ao próprio direito. É por isso que nós dizemos que o poder constituinte originário não é um poder jurídico, ele é um poder político-social, porque ele é anterior ao direito, ele cria o direito. Você pode dizer que o poder constituinte originário é um poder jurígeno.
jurigenou, porque ele cria o direito, mas ele antecede ao próprio direito. Por isso que ele é um poder político-social. Como ele é anterior ao direito, ele é um poder político-social, porque ele é que cria, ele é que inaugura o ordenamento jurídico. Então, olha só, o poder constituinte originário é inicial, ele cria um novo ordenamento jurídico. Se ele cria um novo ordenamento jurídico, ele é um poder político-social, porque ele é anterior ao próprio direito, ele cria o direito. Outra característica importante, que é muito cobrada em concurso, é que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Ilimitado do ponto de vista jurídico. Vejam, uma coisa puxa a outra, é lógico. Se o poder constituinte originário é inaugural, se ele é político-social, ou seja, se ele é um poder que cria o direito, ele não está amarrado pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico que existia não serve de amarra, não serve de limite para o poder constituinte originário, porque ele cria um estado novo do ponto de vista jurídico. Por isso, meus caros, é que coisa julgada, direito adquirido, ato jurídico perfeito, em princípio, nada do ordenamento jurídico anterior serve de limite intransponível ao poder constituinte originário. Nada. Porque ele cria um novo ordenamento jurídico. Logo, o ordenamento jurídico anterior não serve de limite jurídico para ele. Então, nada que esteja estabelecido como ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido no regime jurídico anterior serve de limite intransponível para o poder constituinte originário. Bem, mas cuidado. O que tem se perguntado muito em concurso público é uma ressalva a esse entendimento. Eu estou dizendo para vocês que, do ponto de vista jurídico, o poder constituinte originário é ilimitado. Tranquilo. Do ponto de vista jurídico, o poder constituinte originário é ilimitado. Certo, tranquilo. Porém, a doutrina nos diz que há sim limites ao poder constituinte originário. Mas não são limites previstos no ordenamento jurídico. São limites previstos fora do ordenamento jurídico, mas que limitam sim o poder constituinte originário. Limites na moral, na ética, no espírito que rege aquela constituinte, no espírito daquilo que a sociedade entende como certo e como errado. Esses são limites que estão fora do direito, mas que limitam sim o poder constituinte originário. Gustavo, não estou entendendo. Dá um exemplo. Olha só, nem o poder constituinte originário poderia estabelecer que se alguém furta uma maçã, deve ter o seu braço decepado, deve perder o braço. Nem o poder constituinte originário pode estabelecer isso. Por quê? Porque isso fere o nosso senso de justiça. Isso, aqui no Brasil, é considerado algo extremamente exagerado, algo que não se justifica. Então, percebam, mesmo não sendo este um limite jurídico ao poder constituinte originário, porque do ponto de vista jurídico ele é ilimitado, é sim um limite a ele. Um limite fora do direito, um limite previsto na ética, um limite previsto naquilo que a sociedade entende por justiça. Fechado aqui? Então, olha só, o poder constituinte originário ele é inaugural, ele cria um novo ordenamento jurídico. Se ele cria um novo ordenamento jurídico, ele é um poder político-social, ele é anterior ao direito. E se ele cria um novo ordenamento jurídico, ele é um poder também ilimitado do ponto de vista jurídico, já que ele não tem que observar o ordenamento jurídico anterior. Não tem limites jurídicos ao poder constituinte originário, mas há sim limites na ética, na moral, no espírito da sociedade, no espírito da constituinte. Esses são limites que limitam sim o poder constituinte originário. Bem, além de ser ilimitado, o poder constituinte é autônomo. Como assim? O poder constituinte originário não depende de um outro poder para se manifestar. Ele se manifesta por si mesmo. Depende apenas dele, da vontade dele. Por isso que ele é autônomo. Ele não depende de nenhum outro poder, de nenhuma outra autoridade para se manifestar. Quando ele entender que é o momento, ele mesmo se manifesta de forma autônoma e cria uma nova Constituição. Por isso que nós dizemos que ele é um poder autônomo, ou seja, não depende de nenhum outro poder para se manifestar. Ele se manifesta por si mesmo. Além de ser autônomo,
o poder constituinte originário é incondicionado. O que significa dizer que ele é incondicionado? Significa dizer que não existe forma pré-estabelecida para ele se manifestar. De que forma que o poder constituinte originário se manifesta? Não tem forma pré-estabelecida. Então, olha só, a gente pode criar uma Assembleia Constituinte formada por governadores de Estado. A gente pode formar uma Assembleia Nacional Constituinte formada por todos os líderes dos partidos, ou formado por todos os deputados e senadores. Não existe forma pré-estabelecida para o poder constituinte originário se manifestar. Lá na Assembleia Constituinte, eles podem estabelecer, olha, tais e tais partidos vão cuidar da parte dos direitos sociais, tais e tais partidos da organização do Estado, os outros partidos da organização dos poderes. A forma como isso se dá não importa, porque não existe forma pré-estabelecida para o poder constituinte originário se manifestar. Quer ver uma curiosidade, que eu não sei se você sabe, mas a Assembleia Nacional Constituinte, que criou a nossa atual Constituição, a Constituição Federal de 88, surgiu a partir de uma emenda à Constituição de 1967 e 69. Isso mesmo, uma emenda. Houve uma emenda na Constituição de 1967 e 1969, dizendo que o próximo Congresso Nacional eleito iria criar uma nova Constituição. Pode isso? Pode, porque o poder constituinte originário não tem forma pré-estabelecida para se manifestar. Então, meus amigos, até surgiu aqui ou ali um comentáriozinho de que a Constituição Federal de 88 seria fruto do poder constituinte derivado de reforma, porque surgiu a partir de uma emenda à Constituição anterior. Não, nada disso, não tem nada de poder constituinte derivado de reforma, não. É poder constituinte originário. A Constituição Federal de 88 é fruto do poder constituinte originário, que a Assembleia Constituinte é que surgiu de uma emenda à Constituição anterior, o que não interessa, já que o poder constituinte originário é incondicionado, ele não tem forma pré-estabelecida para se manifestar. Bem, outra característica que é uma pegadinha enorme em concurso público, é muito comum vermos os candidatos errarem por não entender essa característica aqui. O poder constituinte originário, meus amigos, ele é permanente. Ele se manifesta em momentos históricos específicos, mas ele é permanente. Não é um poder intermitente. Não é um poder que surgiu em 1824, morreu, nasce novamente em 1891, morre, nasce novamente em 1934, morre. Não. Ele é um poder permanente. Ele surge em momentos históricos específicos, ele se manifesta em momentos históricos específicos, mas em momento algum ele sai da mão do legítimo titular. É um poder que está aí, adormecido, está aí esperando que a qualquer momento o titular faça com que ele se manifeste. Então, percebam, muito cuidado com essa característica, porque muitas vezes cai na prova de concurso público que ele é um poder temporário, que ele é um poder intermitente, já que ele se manifesta em momentos históricos muito específicos. Mas não, ele é um poder permanente, ele está aqui, ele está dormindo, mas está nas nossas mãos. A qualquer momento a gente pode fazer com que ele se manifeste. Fechado? Vamos lembrar aqui então para a gente avançar. O poder constituinte originário é o poder inicial, inaugura um novo ordenamento jurídico, político-social, ele é anterior ao direito porque ele cria o ordenamento jurídico. Então ele não é um poder jurídico, ele é um poder político-social. Ele é um poder ilimitado, ele não encontra limites na ordem jurídica anterior, vai encontrar limites na ética, na moral, nos princípios que regem a Constituinte, mas não no ordenamento jurídico anterior. Ele é um poder autônomo, não depende de ninguém para se manifestar, ele se manifesta por si mesmo. Ele é um poder incondicionado, não tem forma pré-estabelecida para se manifestar. E ele é um poder permanente, se manifesta em momentos históricos específicos, mas não sai do seio do seu legítimo titular, que a qualquer momento pode fazer com que ele se manifeste. Esse é o poder constituinte originário. Quem é o titular do poder constituinte originário? Quem é o titular do poder constituinte originário? Olha só, se nós fizermos aqui uma análise histórica, é fácil perceber que muitas vezes
se entendeu que o poder constituinte originário pertencia a Deus. Se pegarmos os estados teocráticos, se pegarmos mesmo aqueles estados-cidades ali da época medieval, nós percebemos claramente que para eles todo o poder vem de Deus. Então, se todo o poder vem de Deus, obviamente é Deus que cria o Estado, é Deus que cria o direito, porque tudo vem de Deus. Então, se pegarmos aí, mesmo antes do que a gente chama de Constituição moderna, podemos entender claramente que o poder constituinte originário vem de Deus, porque tudo era criação divina. Logo depois, já no Estado moderno, depois da Idade Média, é fácil perceber que o poder constituinte originário pertencia ao soberano, ao rei. Por que pertencia a ele? Porque o rei era o representante de Deus na terra. Ali no absolutismo, o rei era considerado o representante de Deus na terra. Então, o que ele falava era basicamente o que Deus dizia. Deus soprava ali nos ouvidos dos reis e os reis diziam qual era a vontade de Deus. Ele era Deus na terra. Logo, o poder constituinte originário pertencia ao rei. Mas no sentido mais moderno, no sentido das constituições modernas, que como você já deve ter visto aqui em outra aula nossa no YouTube, surge pela Constituição Americana de 1787 e da Constituição Francesa de 1791, se pegarmos o espírito dessas constituições, teremos o que a gente chama de poder constituinte originário no sentido moderno. Lá naquele momento, o Abade Sieyès nos disse que o poder constituinte originário pertencia à nação francesa. Era a nação francesa a titular do poder constituinte originário. E hoje, será que esse entendimento prevalece? O poder constituinte originário é de titularidade da nação brasileira? Não. Hoje o entendimento é que o poder constituinte originário pertence ao povo. O titular do poder constituinte originário é o povo. Gustavo, qual que é a diferença entre nação e povo? Esqueci, não me lembro. A gente precisa lembrar daquela distinção muito comum no direito constitucional. A gente estuda muito isso quando vai estudar os direitos políticos, que também vai ser objeto de uma aula nossa aqui no YouTube. Mas é preciso fazer a distinção entre população, nação e povo. População, meus caros, é um conceito demográfico. É o conjunto de pessoas que vivem de forma permanente dentro do nosso território. Aquelas pessoas que estão apenas fazendo turismo, que estão de passagem, não contam como povo. Mas aquelas pessoas que vivem aqui de forma permanente, brasileiros ou estrangeiros, entram no conceito de população. Perdão, falei povo, população, tá? Então, população é o conjunto de pessoas que vivem de forma permanente em nosso território. É um conceito demográfico, é número. Quantas pessoas vivem aqui de forma permanente? Turismo não, mas quem está aqui de forma permanente? Essa quantidade de pessoas, seja brasileiros, seja estrangeiros, nós chamamos de população. E a nação? O que é a nação? A nação é um conjunto de pessoas ligadas por um vínculo cultural muito forte. Quando eu falo aqui vínculo cultural, é algo bastante abrangente e algo muito forte. É o jeito de ser, é a língua, é muitas vezes a religião, é a forma como essa pessoa se porta, a visão que ela tem de história e a visão que ela tem de mundo. Tudo isso faz com que determinadas pessoas tenham um vínculo que os une. Vou te dar um exemplo. Você que está me assistindo provavelmente é brasileiro. Você tem esse sentimento de brasilidade dentro de você, por mais que você não queira, é algo muito forte, porque isso envolve a nossa forma de agir, nosso jeito de ser. Vou dar um exemplo aqui, o futebol. Você vai falar, Gustavo, odeio futebol, não assisto futebol. Você pode até não gostar de futebol e odiar futebol, mas eu tenho certeza que você é influenciado pelo futebol. O seu irmão gosta, o seu namorado gosta, o seu pai gosta, a sua novela na quarta-feira termina mais cedo porque precisa começar o futebol. Quando tem Copa do Mundo, o país para assistir o futebol, é feriado. Muitas vezes você não vai trabalhar porque tem o futebol. Observe, esse tipo de questão, esse tipo de identidade cultural vai formando esse conceito de nação. A língua portuguesa, a religião cristã,
Tudo isso vai fazer com que a gente crie uma identidade cultural que é muito forte. Eu gosto de brincar o seguinte, ninguém aqui é muito patriota ou tão patriota assim, mas pisa no nosso calcanhar para ver. De repente esse sentimento aflora. Não, nós somos brasileiros e estamos juntos. Bem, esse é o conceito de nação. Aqui no Brasil a gente tem uma grande nação, que é a nação brasileira. E tem pequenas nações espalhadas pelo território, mas bem pequenas, que são as nações indígenas. Ali são nações diferentes, é um povo que tem uma cultura diferente, uma história diferente, que cultua deuses diferentes. Ali são nações diferentes. Existem grandes estados como o Canadá, como a Bélgica, em que você ali dentro verifica facilmente a existência de mais de uma nação, de nações realmente grandes dividindo o mesmo estado, o território de um mesmo estado. Essa é a ideia de nação. E por fim, povo. O que é o povo? O povo é um conjunto de pessoas ligadas por um vínculo jurídico, político com o Estado. É o Estado, na sua Constituição, que diz quem é o povo. Quem são as pessoas que estão ligadas a eles por um vínculo jurídico-político. Então vem cá, para a gente fechar. População, conceito demográfico, conjunto de pessoas que vivem no território. Nação, conjunto de pessoas ligadas por um vínculo cultural muito forte. Povo é um conjunto de pessoas ligadas por um vínculo jurídico-político com o Estado. É o Estado que diz quem é o povo. Tudo bem? Então percebam, muitas vezes eu recebo a seguinte pergunta: Gustavo, uma pessoa é filho de turco, nasceu nos Estados Unidos, mora no Brasil há 20 anos e tem 3 filhos alemães. Ele é canadense? E eu sempre respondo, olha, não faço a menor ideia. Só indo lá na Constituição do Canadá é que eu vou saber se ele é canadense ou não. Lá na Constituição do Canadá, se estiver dito que quem tiver 3 filhos alemães é canadense, aquela pessoa terá um vínculo jurídico-político com o Canadá. Eu posso te dizer se ele é brasileiro ou não. Isso eu posso te dizer, porque é só olhar a Constituição Federal de 88 e verificar se a Constituição Federal de 88 criou um vínculo jurídico-político com aquela pessoa. Bem, voltando para a nossa aula aqui. O poder constituinte originário, então, a titularidade dele é o povo. O titular do poder constituinte originário, portanto, é o povo. Não é a nação, não é esse conjunto de pessoas ligadas por esse forte vínculo cultural. É o povo, é aquelas pessoas que o Estado reconhece como seus nacionais. É interessante a gente observar o seguinte, eu estou dizendo para vocês que o poder constituinte originário, então, pertence ao povo. O titular é o povo. Mas a Constituição Federal de 1824, federal não, perdão, porque não era federalismo na época, era um Estado unitário, mas a Constituição Brasileira de 1824, como vocês sabem, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Houve manifestação do poder constituinte originário? Olha só, eu disse para vocês que o poder constituinte originário pertence ao povo. Ele é o titular do poder constituinte originário. Mas quando uma Constituição surge de forma outorgada, sem a manifestação do povo, que é o titular desse poder, houve manifestação do poder constituinte originário? Para poder sanar essa dúvida, a doutrina cria um conceito interessante, que é o conceito de hiato constitucional. A doutrina vai dizer que os períodos em que o Estado é regido por uma Constituição criada por alguém que não é o titular do poder constituinte originário é um período de hiato constitucional. Hiato é intervalo, é esse o sentido da palavra hiato. É um período de hiato constitucional, de intervalo constitucional, porque o verdadeiro poder constituinte originário se manifesta quando o seu legítimo titular cria uma nova Constituição. E o legítimo titular é o povo. Se outra pessoa que não é o povo cria essa Constituição, nós não temos aqui uma manifestação do poder constituinte originário. Nós estamos vivendo um período de hiato constitucional. Foi o que aconteceu com as Constituições brasileiras outorgadas. A Constituição Brasileira de 1824, a Constituição Brasileira de 1937, lá de Getúlio Vargas, e as Constituições militares de 67 e 69. Constituições outorgadas, que não eram frutos do
legítimo titular do poder constituinte originário, que é o povo. Legal? Bem, para a gente fechar aqui, uma classificação importante então, que é a classificação de poder constituinte originário, as que caem em prova são bem simples, são duas classificaçõezinhas que caem na prova sobre o poder constituinte originário. A primeira delas vai nos lembrar que o poder constituinte originário pode ser histórico ou revolucionário. Pode ser histórico ou revolucionário. Poder constituinte originário histórico é o poder que criou a primeira Constituição. Ele é o que a gente chama de poder constituinte originário histórico. Todas as novas constituições são fruto do poder constituinte originário revolucionário. Mas entendam, quando eu digo revolucionário, não é arma, sangue, nada disso não. É revolucionário no sentido de que modifica a anterior e por isso significa realmente uma revolução dentro do ordenamento jurídico. Mas não quer dizer que necessariamente tenha que ter havido guerra, derramamento de sangue, nada disso. Então, o poder constituinte originário histórico, aquele que criou a primeira Constituição. Poder constituinte originário revolucionário, aquele poder que criou as demais Constituições. A cada nova Constituição, há uma revolução em relação à Constituição anterior. Por fim, nós temos uma outra classificação também, que o poder constituinte originário pode ser formal ou pode ser material. O poder constituinte originário, então, pode ser formal ou material. Aqui é uma distinção muito tênue. O que é o poder constituinte originário formal? O poder constituinte originário formal é aquele que efetivamente está criando uma nova Constituição, aquele que na prática está cristalizando quais são as normas constitucionais, quais são as novas normas constitucionais. Esse é o poder constituinte originário formal. Por exemplo, o poder que está se manifestando dentro de uma Assembleia Constituinte é um poder constituinte originário formal. Por que formal? Porque ali estão sendo positivadas quais são as normas constitucionais, estão sendo escritas quais são as normas constitucionais, está sendo criada uma nova Constituição. E o poder constituinte originário material? O poder constituinte originário material é aquele poder que manifesta quais são as normas constitucionais. É o poder que diz para o poder constituinte originário formal o que ele deve escrever. Então, olha só, o poder constituinte originário material vai ditar, vai dizer quais são as normas constitucionais. Mas o poder constituinte originário formal é que vai escrever, que vai positivar, que vai transformar aquilo tudo numa Constituição. Então, é uma distinção tênue, mas é uma questão de conteúdo e forma. O poder constituinte originário material diz qual é o conteúdo. O poder constituinte originário formal pega esse conteúdo e positiva num instrumento chamado Constituição. É isso, meus amigos. Tudo de poder constituinte originário que pode cair na sua prova está aqui. Mais uma vez, convido vocês a assistirem às nossas aulas lá no site do www.penalemfoco.com.br, acompanhar o nosso canal Penal em Foco aqui no YouTube. E se você gostou, deixa um like, compartilha, nos ajude a divulgar. Vamos aqui nesse nosso objetivo de socializar o conhecimento jurídico de graça para você aqui no YouTube. Até a próxima aula!